Olá, pessoal, bem-vindos ao evento, né? Bem-vindos a essa fala. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço aí a coordenação, né, do evento, né, CIET 2020. Muito bem, estou aqui animada para trabalhar esse tema, né, um tema tão complexo nesses momentos de pandemia, né. Eu escolhi um tema um pouco para tirar a gente do lugar, né, desse lugar comum, a trespassagem dos sentidos subjetivos de presença nos tempos de pandemia, a linha onde o dia faz fronteira com a noite. Tá? E é disso que nós vamos falar um pouco. Pelo nome, sentidos subjetivos de presença e tal, da palestra, já deram conta aí que eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga do Instituto de Psicologia da UNB, trabalho no programa de pós-graduação em Psicologia Escolar e Desenvolvimento, o Ilza Ramos. Um prazer estar aqui com vocês, tá ok? Muito bem. Vamos trazer inicialmente, né, algumas ideias do que nós vamos trabalhar, tá? Então, a pergunta, né, que eu vou colocar aqui para nós, né, é essa. Como estamos trespassando os sentidos relacionados a uma noção de presença física para uma experiência vivida de presencialidade físico-virtual? Para falar desse tema, tá, eu estou falando desse tema primeiramente porque eu fui muito mobilizado por uma experiência que eu tive de passar assim, de um portal para o outro, sabe aquelas coisas de filme que a pessoa vê um portal e fica doida para pular dentro dele e ir para outra dimensão? Pois é, eu tive mais ou menos uma experiência semelhante que me levou a trazer esses elementos, tá? Estou brincando com vocês, né? Mas eu vou iniciar problematizando, né, a questão da presencialidade no momento de pandemia. Vou usar algumas imagens, fotos da internet, tá? Para a gente tentar entender o que são essas experiências que nós estamos vivendo, né? E que nos torna presente na nossa ausência física, né? E eu trouxe também, gente, algumas teorias da IAD, teorias que com certeza que a maioria de vocês conhece, mas que eu acredito que elas maximizam um pouco essa proximidade virtual, dialógica entre docentes e discentes, e que traz essa noção de presencialidade na ausência física, tá? E por último eu vou relatar um conto rapidamente do Mia Couto, né, que é O Gato e o Escuro, e vou trazer um caso particular que aconteceu comigo da minha relação com meu neto de 4 anos. Então vamos. O contexto de problematização que nós estamos, né, é um contexto onde nos faz pensar, né, nos novos fenômenos psicológicos que são decorrentes da pandemia, e que muitos deles, né, estão afetando diretamente a vida de profissionais de saúde e de outros profissionais, mas a vida principalmente também dos docentes, né? De uma forma abrupta, né, muito disruptiva, né, os docentes foram retirados das suas salas de aula presencial, né, e proposto a eles que dessem aula com outros tipos de mediação, né? Foi um deslocamento súbito de uma atividade onde já havia sido constituído, né, uma ação docente, né, uma forma de organizar o processo de ensino para uma aula virtual, né? Eu coloquei aqui algumas formas, algumas perguntas, porque que caminho é esse? Cada um, né, cada um de nós que está passando por esse processo está vivendo essa experiência de uma forma diferente, sempre única e singular, porque a produção de sentidos subjetivos ela não é mediada por um determinismo social. Ela é sempre algo produzido pela nossa capacidade humana, né, de produzir símbolos e emocionalidades em situações que são muito diferentes de um para o outro, tá? Mas o que a gente está falando, de forma geral, é uma ressignificação da presença física, a partir do momento que nós estamos impedidos, em isolamento social, impedidos de ter contato físico, de dar aulas presenciais, de participar de palestras, eventos como esse que está sendo esse ano totalmente online, né? Então esse é o contexto que nós vamos discutir. Dentro desse contexto, o que nós temos para acrescentar? Se nós olharmos para essas imagens, né,
nós vamos percebendo agora, aos poucos, como que a ausência da presença física se torna viável, né, com outros tipos de recursos, né? Este é um exemplo, né, de pessoas, né, da Casa da Terça da Serra, né, na qual eles escrevem mensagens, né, e mostram essas mensagens nos cartazes para os seus parentes, né, para publicar na web, para dar visibilidade, né, a uma ação, né, do idoso, né, o idoso sendo protagonista do seu papel na rede social, né, e ele se comunicando, ele se tornando presente, né. Isso é uma coisa muito legal, né. Essa também é outra ação que mostra como que a presença se torna, né, virtual, né, quando nós nos damos conta que não temos mais aniversário, que as festas têm que ser online, mas tem aqui os recursos culturais de um aniversário, tem um bolo, né, tem ali pessoas que provavelmente cantaram parabéns para você, né. Então é neste sentido que a gente está falando de uma outra presencialidade. Também nessa imagem, nessa foto, a mãe ensinando, né, para o seu filho, acompanhando, fazendo homeschooling em casa, né, virtual, a professora está no celular, dando orientações, né, e a mãe fazendo esse papel de mediadora do processo de aprendizagem do filho, né. Então há também mudanças de papéis, deslocamento de papéis na sociedade, né, no momento em que pais se tornam também professores de seus próprios filhos, no processo de homeschooling que eles provavelmente nunca imaginaram ter. Aqui nós vemos uma outra cena que também ficou muito presente na web, que são de um casal, né, que vai para a janela do seu apartamento, abre a janela e canta uma música, né, e compartilha essa música com a sua comunidade, com os seus vizinhos, né. Então nós voltamos à figura dos dois professores, né. Na sociedade, nós observamos vários movimentos de como as pessoas se expressam, como as pessoas produzem outros sentidos subjetivos de presença pela expressão de formas diferentes, sem desconectar do outro, que é importante e que traz significado para a essência dele, né? E aqui os professores, né, de novo a pergunta, como os professores podem viabilizar de forma inédita, encontros virtuais significativos entre os diferentes atores, entre saberes, áreas de conhecimento e entre expertise. E como as tecnologias digitais podem vir participar desse processo de criação de um novo conceito de presença física, né? E aí, de novo, eu uso as palavras trespassagem, percurso, uso também aqui as trajetórias de aprendizagem, que são os caminhos, as ecologias de aprendizagem, lembrando que nós temos ecologias e temos trajetórias de aprendizagem já bem definidas, né? E que os alunos também têm as suas ecologias de aprendizagem, que é um nicho de recursos, tanto em âmbito analógico quanto digital, que eles utilizam para perseguir um determinado objetivo de aprendizagem, para adquirir uma determinada competência. As teorias que eu trouxe, que eu acho que nos ajudam, né, são teorias, como eu falei, conhecidas por vocês, as teorias da educação à distância, né, que eu acho que elas maximizam, né, a questão da presença online, dessa presencialidade virtual, né. Aí eu vou trazer um pouco da virtualidade, presença física do Ilheira, né, o sentido de presença de Anderson Garrison e outros colaboradores, a teoria da distância transacional, de Maury Kinsler e Maury Anderson, e as teorias da evasão de Tinto e Kember, e também de Rovai. A primeira mensagem, né, que eu gostaria de deixar é esta dualidade, né, da virtualidade e da presença física, né? A virtualidade tem N benefícios e nos traz um panorama, né, com um potencial muito grande para distribuir dados, informações, para mantermos conectados com outras pessoas, via vários softwares e tecnologias que a cada dia surgem novos, né? Hoje, em termos de videoconferências, temos muitas possibilidades, o Zoom, o Teams, o Meet e outros recursos que também estão disponíveis, o BBB do Moodle, né? Então nós temos um canal, um potencial para veicular imagens, sons, vídeos, que
tudo contribui para a construção de sentidos e significados. Né? E aliado a isso, nós temos essas três potências, né? Da hipermobilidade, carregar a aprendizagem em nossas mãos, né? De estarmos o bico, né? Estarmos participando em vários ambientes simultaneamente, e da interoperabilidade dos sistemas, que por si eles se conectam e se complementam. Em termos da presença física, se formos comparar, na presença física nós temos um conjunto de dimensões, né, que potencializam muito o contato físico e que nos faz, né, sentir tanta saudade, né, dos encontros e das pessoas que a gente ama. O potencial do contato físico, né, da leitura das expressões faciais, expressões corporais, a leitura dos elementos não verbais que nos ajudam a construir significado e dar sentido aos conteúdos ou às mensagens, né? O ato comunicacional imediato, né? Mediado pelos recursos de expressões faciais e corporais, eu me comunico e tenho um feedback imediato, né? A própria interpretação do canal não verbal, né? Isso também, como nós interpretamos esse canal que traz a mensagem, essa pessoa que traz a mensagem, também nós associamos isso a uma certa veracidade da mensagem. Então, a presença física ela é insubstituível por tecnologias em vários aspectos, mas a presença virtual traz dimensões e potenciais que não encontramos na presença física. Então, nós podemos olhar para as duas colunas e pensarmos limitações e barreiras em ambas, né? Muitas vezes temos alunos, né, nas nossas salas virtuais e nossas salas online, e alunos que estão ali, alguns curtindo muito, sendo protagonistas do seu processo de aprendizagem, e outros alunos bem desmotivados, com dificuldade de participar e muito apegados à presença física do professor, ao olhar, ao encontro, né, de pessoas numa sala de aula. Então, em ambos os lados, temos limitações e vantagens. Trazemos também no sentido de presença no e-learning, né, que Garrison e Anderson iniciam nessa discussão sobre o que são as comunidades de indagação, né, e eles nos fazem essa pergunta: como podemos nos tornar presentes em um lugar que não estamos fisicamente? Como colocar as pessoas presentes online, ou seja, não é um sujeito passivo do outro lado, né? Não é um sujeito que está esperando que alguém diga o que fazer, né? Que dê toda a rota para ele, mas é tornar essa pessoa ativa no seu próprio processo de aprendizagem, desperta para aprender, né? E na concepção desses autores, né, eles entendem que há três tipos de presença que nós exercemos quando estamos no ambiente online, num ambiente virtual de aprendizagem, num curso e-learning, tipo e-learning, né? E a presença, esses três tipos, né? A presença social, um sentido de comunidade, que eles também falam, né? Presença social como sentido de comunidade, ou seja, o sentimento de pertencimento, de identidade, de ser reconhecido por essa comunidade, né? E de me apresentar como pessoa real que sou, e ser reconhecido pelo que sou, né? Então, a importância de criarmos nos ambientes, nos AVAs, essa condição, né, do sujeito se expressar como é, mostrar-se como é e ser aceito nessa comunidade. A presença cognitiva, que é o professor, né, os alunos apoiando a construção de sentidos, de significados, a construção dos conceitos científicos, por meio não também de uma atitude passiva, mas de uma atitude ativa, onde o aluno é instigado a refletir, a indagar sobre o seu processo, a indagar enquanto uma metodologia de aprendizagem baseada em problemas, em estudos de caso, é onde o aluno é solicitado que demonstre, que dê visibilidade ao conhecimento que ele está construindo, ao discurso científico que ele está constituindo enquanto participe nessa comunidade. E a presença docente é o papel do professor, do desenho, no planejamento, na estrutura e organização do curso online, escolhendo estratégias institucionais efetivas, né, na hora do planejamento, e estratégias efetivas também durante o processo de aprendizagem, né, monitorando, trabalhando com a influência educativa, com a ajuda pedagógica
ajudando os alunos que não estão, né, cumprindo o esperado, que estão com alguma dificuldade, apoiando esses alunos. Essas três presenças tornam, né, o sentido de presencialidade no online mais forte. Então, para os professores que estão aí nessa transição, nesse trespassamento, né, na trespassagem de forma abrupta do presencial para o online, pensar que essas estruturas, essas formas de organização do ambiente levam o aluno a ter um sentimento de pertencimento a essa comunidade e levam o aluno a ter uma satisfação no seu processo de aprendizagem. Aqui, só para completar a visão, né, eu trouxe um estudo que está na internet, está a referência dele. Esse estudo ele pega 3 tipos de curso, tá, em momentos diferentes do curso, e faz um snap, ele faz um retrato das redes sociais que estão sendo organizadas dentro do curso, né? O curso 3, que foi o curso reformado, ele foi reformatado para oferecer tipos de interações como aprendizagem colaborativas, né? Ele é totalmente diferente dos outros cursos, né? Essas são redes, né, que demonstram as relações sociais e acadêmicas que acontecem no ambiente. Vocês observam que do curso 1 para o 3 há uma diferença enorme, né? No curso 1, o professor está no centro do processo. Ao longo do curso, né, no módulo 2, ele já vai deixando um pouco de estar no centro, mas ainda assim todos retratam a ele. No módulo 3, ele já consegue formar uma pequena rede. Se compararmos este curso com esse curso 3, né, que o módulo 3, o professor está no centro, mas já existem redes entre os alunos, já falam entre si, né? Mais ou menos no meio do curso, os alunos já têm uma interação muito maior entre eles e vai deslocando a presença, né, docente do professor, e principalmente no módulo 3 a gente já vai ver uma ação, né, muito menos centralizada no professor. Outra teoria que também nos ajuda a compreender e atuar enquanto docentes do ensino online é uma teoria que nós trabalhamos com ela já há bastante tempo, né, a teoria do professor Michael Moore e da Kingsley, né, e também do Moore e do Anderson, porque eles fazem uma complementação na teoria. É a teoria da distância transacional, né? O Michael vai nos falar, o professor Michael Moore, que a distância ela é um fenômeno pedagógico, mas não é só uma questão de geografia, de distância geográfica. Ele vai falar que há um hiato de compreensão e comunicação entre professores e alunos causado pela distância geográfica, porque eles não estão no mesmo espaço físico. E para suprir ou suplementar esta distância geográfica, há que ter uma série de procedimentos diferenciados na elaboração da instrução e na facilitação da interação. E é nisso que o Michael vai nos trazer este elemento. Então, ele vai nos dizer que há um espaço psicológico entre professor e aluno, entre o ensino e o aluno, entre os alunos e os alunos, né, em que compreensões equivocadas e conflitos entre ambos podem ser suprimidos com boas técnicas de ensino e com um bom diálogo, né, evitando que o aluno se sinta distante do professor, isolado ou em processo de solidão, né. O espaço psicológico e comunicacional é que fazem parte da distância transacional. Os 3 elementos da teoria do professor Michael Moore, né, a importância do diálogo, da estrutura e da autonomia. Ele vai dizer que a distância transacional ela é composta por esses 3 elementos, né? O diálogo, ele tem uma função educacional de aperfeiçoamento da compreensão da instrução por parte do aluno, e é quando o professor vai fazendo o ajuste pedagógico, adequando a sua linguagem às necessidades do estudante. Né? A estrutura ela é composta por todos os elementos, né, que estão na elaboração de um curso, como a definição de objetivos de aprendizagem, como temas relevantes de conteúdo para serem trabalhados, escolha de apresentação de informações, casos que colocam esse aluno no papel ativo da aprendizagem, né?
e a estrutura também, quanto mais flexível, né, e quanto mais ela pode se adaptar às necessidades do aluno, isso também é um elemento que diminui a distância transacional. E, por último, a autonomia do aluno, que é um processo dele de autorregulação do seu próprio caminho, seu percurso de aprendizagem, né, onde ele determina os seus objetivos, que são além dos objetivos de aprendizagem, também são os objetivos de vida, ele escolhe as experiências que são importantes para ele ter, ele toma decisões sobre o processo de avaliação. O aluno que é autônomo é um aluno esperado da EAD, mas nem todo aluno que vem para a EAD tem essa autonomia. Mas o diálogo e principalmente a estrutura do curso podem fortalecer os estudos independentes e a autonomia do aluno. Então, por isso que os 3 elementos são muito importantes: ter um bom diálogo, uma estrutura de curso que dê suporte ao aluno e que permita a ele um estudo independizado, né, e gerar autonomia do aluno, valorizando esse aluno que tem autonomia, o que não tem é o apoiando. Esses 3 elementos são fundamentais. Por último, né, a evasão. As teorias de evasão, né, trabalham na perspectiva que a evasão é quando o aluno ele tem uma atitude, né, de desistência frente ao curso, né, pode ser uma desistência frente a uma disciplina também, né, pode ser um trancamento, né, provisório. Todos esses fatos representam um fator de evasão, né. Como que nós podemos diminuir a distância por meio de interações sociais para gerar o contrário da evasão, a permanência ou a persistência, né? Tinto e Rovai trabalharam com muitos desses aspectos, né, caracterizando o que leva à permanência do aluno no sistema, ou que não é um causador de evasão, né? E eles também, como vocês vão ver, muito congruente, né, com as outras teorias, né, o foco está nos objetivos de aprendizagem, objetivos claros, relevantes, né, em que o aluno, né, seja convidado a participar de uma forma ativa no seu processo de aprendizagem e que tenha feedback imediato aos estudantes. Isso diminui as distâncias, isso traz uma outra noção de presencialidade, né, porque eu tenho clareza do que esperam de mim, eu trabalho de forma proativa e eu tenho feedback sobre o resultado do meu trabalho. Então, isso diminui a distância, aquela distância transacional que Michael Moore fala, né? Intervenções particulares também, visando compreender as situações dos estudantes, é uma ação muito importante para a gente trazer essa presencialidade, né? Não é colocar o aluno num lugar que eu percebo que ele está distante, que ele está pouco participativo nas minhas atividades, nos meus fóruns, não responde às mensagens, e eu não faço uma intervenção direta, não chamo para uma conversa, não marco uma reunião com ele para saber o que está ocorrendo na vida dele. Então, trazer o aluno para junto de nós aumenta essa sensação de presencialidade. E todas as ações de acolhimento, de incentivo à participação nas atividades do curso, todas são importantes para criar um senso de comunidade, uma identidade, um pertencimento. Esses elementos são fatores de satisfação do aluno frente ao curso e são fortes preditores da persistência. E por último, gente, eu vou trazer um pouco, né, da experiência que eu vivi de 3 passagens, né, atravessando por lugares, entre lugares, né, com uma criança de 4 anos de idade. Né. Eu acho que nós temos que nos despertar para isso, né, para as oportunidades de aprender com todos. E foi uma aprendizagem virtual. Foi uma aprendizagem mediada por um vídeo do WhatsApp, uma chamada de vídeo, né. A palavra trespassar, né, ela significa passar de um lado ao outro, atravessar, varar ou furar de um lado ao outro, atravessar, transpor, ultrapassar. Ela me chamou a atenção por ser um momento em que nós estamos num processo de trespassagem de estados a outros estados, né? Nós estamos num momento, né, da nossa vida, da nossa condição existencial, onde há sentimentos de vulnerabilidade e nós estamos tendo que mudar muito rapidamente nossos hábitos de vida, nossos costumes, nossos valores, né, para nos adaptar a esses tempos, né. O futuro é uma interrogação, né,
que está sempre batendo a nossa porta, né? E que nós precisamos de fazer essas 3 passagens de lugares, porque precisamos de mobilidade, né? A vida é movimento, o tempo não para, né? Então, vou trazer essa experiência que foi, vou contar rapidamente, porque o nosso tempo já está terminando, né? Que eu tinha passado o mês de fevereiro quase todo viajando, e até meados de março, e quando eu volto em março de 2020, esse ano, eu me vejo na situação de ter que ficar em quarentena, porque eu estava chegando da Europa, e eu queria muito visitar o meu neto, que mora em Belo Horizonte, tem 4 anos de idade, né? E não podia visitar o meu neto. Então, eu fazia videochamadas com ele. E foi exatamente a segunda videochamada, né? O pai dele não fazia isso antes, mas os pais também estão tendo que fazer muitas concessões para os seus filhos nesse momento, né? E o pai dele cedeu, né? Na videochamada, passou o celular para ele e deixou ele ficar com o celular na mão, tá? E aí ele andava para um lado e para o outro com o celular na mão e conversando comigo. Tinha hora que punha no chão, punha na cama, tinha hora que eu ficava olhando o teto, não via mais ele, e tinha hora que eu via ele de baixo para cima, né? E num dado momento ele me deixava na cama dele, olhando para o teto, e eu falava: Ian, cadê você? Estou vindo, vovó, todo feliz, porque ele estava conversando e relacionando com a vovó dele. Estou chegando, vovó. E num desses momentos ele volta comendo uma maçã e ele fala assim, bem baixinho para mim: vovó, tem uma coisa para te contar. Eu tenho um lugar aqui no meu quarto que só eu entro, e que eu vou lá quando eu fico também muito triste, vovó. Vamos lá comigo. E ele pega o celular e entra para dentro do guarda-roupa, né? Essa imagem, né? Ele está ali. Quando ele entrou dentro do guarda-roupa, né? Eu fiquei tão surpresa e tão assustada. Eu nunca tinha entrado dentro de um guarda-roupa com ele. Nem caberia numa situação real. Eu não caberia, porque a parte do guarda-roupa que ele se meteu lá era muito pequena, só cabe a ele mesmo. E eu tirei logo um screenshot dessa cena, porque ela era muito marcante para mim, eu estar com o meu neto dentro do guarda-roupa dele, né? Foi um momento em que eu fiz uma trespassagem, né? De uma cena, né, pouco cotidiana, de falar com o neto por uma videochamada, menos ainda cotidiana, de entrar para o escuro do armário dele e conhecer este lugar que para ele é um esconderijo. Eu não sei se vocês conseguem ver bem a imagem, mas tem o rostinho dele e ali em cima está o meu rosto, né? E eu muito indignada com tudo que eu estava vendo, assustada de estar dentro do armário com o Ian, né? E foi nessa brincadeira com o Ian que eu me despertei para o livro do Mia Couto, né? O Gato e o Escuro, né? É um livro como a obra dele, né? É um livro excepcional de literatura infantil, e que ele conta a história de uma mãe, né, que está contando uma história de um gato para o seu filho, que é um gato, o Pintal, né? E essa história é muito interessante, porque o que ocorre é que a história que ela conta para o filho conta a história de um gato que queria trespassar a linha que une o dia e a noite. A linha que une, né, o momento de estar ainda claro para o momento da escuridão, né? E o gato tem uma aventura enorme no livro, né? Ele encontra com a noite, com a escuridão, e aí eles têm os diálogos muito bacanas, que eu vou retratar só uma pequena parte, tá? Onde, no final, a mãe do gato, né, na conversa com o escuro, que se personifica em um gato preto, né, onde ela conversa com ele, e é claro que tem toda aqui, né, uma conotação muito forte, né, e uma intencionalidade de trabalhar a questão do preconceito, né, mas com uma ludicidade, né, e uma propriedade muito interessante e enriquecida para a criança, né. E aí nessa conversa, né, eu vou ler só as partes finais, né,
mas o gato que é o escuro, né, ele fala que eu sou feio, que ninguém gosta de mim. Aí ela vai, mentira, você é lindo, tanto como os outros. Então, por que eu não figuro no arco-íris? Ela fala, você figura no meu arco-íris. Aí ele fala, os meninos têm medo de mim, todos têm medo do escuro. E ela fala, os meninos não sabem que o escuro só existe dentro de nós. E ele fala, eu não entendo, dona Gata. E ela diz, dentro de cada um há o seu escuro. E nesse escuro só mora quem lá inventamos. Agora me entende? E ele fala, não estou claro. E ela então responde para ele, não é você que mete medo. Somos nós que enchemos o escuro com nossos medos. Né? Então é dessa forma que a Mãe Gata termina, né? E eu também termino com essa imagem, né? Trazendo a união de pessoas em torno de muitos corações, né? Corações que estão abalados emocionalmente e por pessoas que perdemos, né? Chegando aí a um número muito alto de mortos no Brasil, não imaginávamos isso e há muito sofrimento e dor. Essa imagem é uma imagem para traduzir o estamos juntos, fique em casa, fique seguro. Né? Eu acho que é assim que eu gostaria de me despedir de vocês, falando da presencialidade em momentos de pandemia. Tá? Eu gosto também muito dessa mensagem do professor Walter Corran, filósofo, né? Quando ele diz, né, que toda autêntica experiência é uma viagem, um percurso que atravessa a vida de quem a sustenta. É também um perigo. Né? Esse percurso que está atravessando a nossa vida é um percurso histórico, percurso da área de saúde, é um percurso social, um percurso econômico, que está atravessando a nossa vida e mudando e gerando novos sentidos subjetivos sobre o que é a presença, né, e o que é a presencialidade na virtualidade, porque nunca usamos tanto as mídias sociais e os recursos, né, das tecnologias digitais. Tá? Fiquem bem, né, fiquem em casa e obrigada pela audiência.